Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E agora nós vamos apresentar o capítulo 2 do CCNA 4, Connecting Networks. Muito bem. Quais são os objetivos desse capítulo? Nesse capítulo a gente vai ver as conexões WAN, principalmente o PPP, tá? Que é a conexão WAN ponto a ponto. É o tipo de encapsulamento mais utilizado no mercado. Tá? Então, primeiro a gente vai ver o encapsulamento HDLC, que é um tipo de encapsulamento importante também, certo? Depois a gente vai ver o PPP, como é que implementa, né, e algumas soluções de problemas que envolvem problemas de conectividade com PPP. Tá? Bom, visão geral da conexão ponto a ponto, tá certo? Então, comunicações seriais, tá? Então, geralmente, quando você tem uma linha dedicada, uma linha alugada, você vai utilizar o PPP ou o HDLC para essa conexão, tá? Então, conexões ponto a ponto são usados para conectar LANs ao provedor de serviço de WAN e conectar um segmento de LAN dentro de uma rede corporativa, ou um ou outro, tá certo? Ou você liga uma filial numa sede, ou você liga uma determinada empresa no ISP, ou na internet, tá? Um link ponto a ponto pode conectar dois locais geograficamente distantes, como por exemplo Nova York e Londres. Larguras de banda de conexão serial podem ser gradualmente aumentadas, aí vai pagar mais dinheiro também, para você acomodar o que? A necessidade de uma transmissão mais rápida. Então, primeiro você vai alugar uma linha numa velocidade mais baixa, e à medida que for precisando, você vai aumentando essa velocidade. E o provedor, gente, ele tem totalmente noção de quanto de largura de banda você está gastando. Mas se você está no limite da tua largura de banda, ele já vai te oferecer uma velocidade maior. Bom, o primeiro encapsulamento que a gente vai ver é o encapsulamento padrão da Cisco, que não é o PPP, que é o HDLC. Tá? Cada conexão WAN, os dados são encapsulados em quadros antes de atravessar o link da WAN, evidentemente. Óbvio, né? Então esse é o objetivo da camada de enlace. Tá? Então, o HDLC é o tipo de encapsulamento padrão dos roteadores da Cisco, tá? Nas conexões ponta a ponta, link dedicados, etc., quando você usa o roteador da Cisco. Então, o HDLC define uma estrutura de quadros de camada 2 que proporciona controle de fluxo e controle de erros, por meio de confirmações. Tá? Tem dois tipos de HDLC. O HDLC padrão, que é um padrão aberto, que tem. Tá? Este é o original. E a Cisco fez uma adaptação nesse HDLC para suportar o quê? Multiprotocolo. Vários protocolos rodando em cima de um mesmo link HDLC. Tá certo? Então, para isso, você vê o cabeçalho e o trailer dos dois tipos de HDLC. Um tem o protocolo, que é um campo a mais, tá certo? Que aqui não tem. Ok? Duas etapas para ativar o encapsulamento HDLC. Bom, por que colocar novamente? Porque se você não fizer nada, você está no HDLC. Mas se por acaso você escolheu o PPP como outro tipo de encapsulamento, para voltar a ser HDLC, é só usar o comando encapsulation HDLC. Tá? Dentro da onde? Dentro da interface serial na qual você quer ativar isso aí. Tá? Detalhe, gente, essa é uma conexão de interface serial. Tá? Você não vai configurar encapsulamento numa interface Ethernet, Giga 01, encapsulamento PPP. Você não vai conseguir dar esse comando lá. Tá? Porque esse é um encapsulamento típico de quê? De interface serial, com aquela plaquinha Wiki2T que a gente coloca, né? No roteador 2901. Bom, para verificar como é que está a conexão serial, você pode dar o comando show interface serial 000, por exemplo, tá? Que aí você vai ter várias informações sobre o estado do link. Tá? O show controllers mostra também muitas informações. Tá? Geralmente você tem 3 comandos show, especialmente úteis em interfaces seriais, mas também funciona em interface Ethernet, tá? Que os 3 comandos são os seguintes: show controllers, show interface e show IP interface. Tá? Então, qual a diferença entre esses 3 shows?
O show controller está mais ligado na camada 1, tá? Na camada física. Então vai dizer que tipo de cabo você está usando, tá? Apesar de também dizer outras coisas das outras camadas. Mas é uma mais questão de camada 1, tá? Camada física. O show interface já é a camada 2, camada de enlace. Tá? Ele vai dizer mais endereço físico, mais coisas da camada de enlace. E o show IP interface é da camada 3. Então vai dar mais detalhes sobre endereçamento IP, estatísticas e etc. Tá certo? Então show controller, show interface, show IP interface. Tá certo? PPP agora, né? É o que vai ser o mais detalhado nesse capítulo, é o PPP. Tá? Por quê? Porque o PPP ele é o protocolo de encapsulamento mais utilizado em links seriais. Bom, o que acontece? Quando você está usando um roteador que não é Cisco, normalmente ele não vai suportar HDLC, tá? Multiprotocolo. Só HDLC padrão, né? Então, para isso, você muda o encapsulamento para PPP, para ficar padrão. Funciona em qualquer roteador, tá certo? Então, pode ser que o roteador do teu provedor não seja Cisco. Então, você, para garantir essa compatibilidade, você altera o encapsulamento para PPP, tá? Vantagens. O recurso de gerenciamento de qualidade do link monitora a qualidade do link, evidentemente. Esse é um recurso que o PPP tem. Se muitos erros forem detectados, o PPP desativa o link. Então você pode ou não ativar isso, tá certo? Detecção de erros, tá? E um limite para desativar o link, tá? Se você não fizer nada, ele não desativa o link. Você tem que configurar isso, tá? O que mais? O PPP suporta autenticação, tá certo? Então, não é criptografia, gente, é autenticação. De dois tipos, pode ser PAP e pode ser SHAP. Daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes dessas duas. O que faz isso? Isso permite que a conexão somente se estabeleça, tá? Se houver uma autenticação entre os dois roteadores que estão sendo conectados. Tá certo? Bom, o que mais? Arquitetura em camadas. Tá? O PPP, a gente pode dizer que o PPP ele tem duas camadas. Tá? Então, o PPP e o OSI compartilham a mesma camada física. Mas o PPP distribui as funções em duas subcamadas, né, LCP e NCP, de maneira diferente. Bom, a única exigência fundamental imposta para o PPP é um circuito full duplex dedicado ou por um switch que possa operar no modo síncrono ou assíncrono. Tá? Essa é a exigência que o PPP faz para a camada física. Tá? O PPP atua na camada de enlace, mas a camada física tem que ter essas características. Maior parte do PPP acontece nas camadas de rede e enlace, tá? Camada 3 e camada 2, tá? Onde se localizam essas camadas LCP e os diversos NCPs. A gente vai ver o que é cada uma dessas coisas. Bom, o que é LCP? LCP é o Link Control Protocol. Tá? É um protocolo de controle de link. O que ele faz? Ele faz o estabelecimento do link antes de entrar os dados, tá? Ponto a ponto. Ele também negocia e configura certas opções de controle, tá? Na camada de enlace de dados, tá? Que são posteriormente tratados pelos diversos NCPs. E depois de o link já estar restabelecido, o PPP também usa o LCP para o quê? Concordar automaticamente com os formatos de encapsulamento, como autenticação, compressão e detecção de erros. Certo? Então, tudo isso a subcamada LCP faz. Bom, protocolo de controle de rede, né? Network Control Protocol, NCP. Tá? O PPP permite que vários protocolos de camada de rede operem no mesmo enlace. Ou seja, eu posso transportar IPv4, IPv6, Network, sei lá, vários protocolos diferentes de camada 3, tá certo? Para cada um dos protocolos de camada de rede, o PPP usa um NCP separado, tá certo? Então ele vai transmitir o IP com NCP, IPv4, o IPv6 já vai em outro NCP. Né? Então eu posso, com o mesmo link,
transmitir vários protocolos de camada 3, mas todos separados um do outro. Tá? Então, cada NCP gerencia as necessidades específicas de cada protocolo. Né? Então, um quadro PPP consiste em 6 campos. Primeiro, os flags, endereço, que geralmente um link ponto a ponto, esse campo de endereço é inútil, porque você só tem 2 roteadores mesmo, tá certo? Então é tipo o telefone do Batman, né? Com o comissário Gordon. É uma linha só, não precisa telefonar. Só tirar do gancho, pronto, né? Controle, tá certo? O protocolo que está sendo utilizado, os dados que está carregando, o payload, né? E a verificação de integridade do quadro, tá? Que é o FCS. É um quadro simples, bem simplificado, certo? Que específico para funcionar nesses links ponto a ponto. Bom, e aí, o estabelecimento de sessão PPP, como é que ela acontece? Bom, quando um roteador quer conversar com o outro no link PPP, primeiro tem que estabelecer uma sessão. Como é que isso é feito? Tem uma fase primeira que negocia-se a configuração e também estabelece o link. Vai comprimir? Não vai? Né? Tem as várias variáveis de configuração que eles vão combinar um roteador com o outro. Né? E aí estabelece o link. A determinação da qualidade do link é opcional. Tá? Ela vai ser importante quando eu quero que, quando tiver muito erro, desliga o link. Então, ele vai ter essa determinação da qualidade do link logo no estabelecimento da sessão. E depois, tem uma negociação da configuração do protocolo da camada de rede, do protocolo da camada de cima. Concluídas as 3 fases, a sessão está estabelecida. Tá? A sessão para um determinado protocolo. Muito bem. A operação do LCP usa 3 classes de quadros LCP para realizar esse trabalho. Cada uma das fases 1, 2 e 3 do LCP. Tá? Primeiro, os quadros de estabelecimento de links estabelecem e configuram um link. Ele não carrega dados, esses quadros não carregam dados, são só para estabelecimento da sessão. É muito análogo ao TCP, né? Só que ele ocorre na camada 1 e 2. Os quadros de manutenção de links são um outro tipo de quadro, gerenciam e depuram um link, e os quadros de terminação encerram um link. Tá? É bem interessante isso, são quadros diferentes. Tá? O PPP suporta autenticação, compactação e multilink. Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse multilink. Tá? Vamos lá. Então, após o LCP estabelecer o link, né, os roteadores trocam mensagens chamadas IPCP. Tá? Claro, isso se o protocolo que eu estou usando para o NCP é IP, tá certo? No caso aqui do CCNA4, a gente só vai estudar o NCP do IP, tá? Que é o IPCP, ok? Então, ele pode negociar a compactação e também dizer quais são os endereços IP de cada um dos roteadores, tá? E aqui tem a ordem. Configuração do NCP. Estabeleceu o LCP. Isso é primeiro de tudo, aqui em cima, tá certo? Foi o que a gente viu no slide anterior. Aí vai começar a configuração NCP. Tá? Então tem o configure request do IPCP e o configure ACK. Né? Trocas de dados de IPv4, como por exemplo o endereço IP de cada um dos roteadores. Né? Se por acaso essa comunicação terminar, tem o terminate request para poder depois haver a terminação também no LCP. Tá certo? Então aqui, ó, troca de dados como endereço IP e depois começa realmente o payload a passar por aqui. Tá certo? Então transmite dados de um para o outro. Né? Terminou a transmissão, vai terminar a sessão PPP. Tá? Bom, como é que a gente implementa o PPP nos roteadores da Cisco? Tá? É muito fácil. Tá? Eu chego, entro na interface serial 000 e dou o comando encapsulation PPP. Tá? Só isso já habilita ele. Não preciso fazer mais nada. Tá? Mas existem também as opções. Por exemplo, eu posso dar o comando compress e posso dar o comando PPP quality. Tá? Para ele ativar
quantos por cento de qualidade ele vai desativar o link, né? E o compressa é para comprimir os dados. Tá? O multilink é uma outra opção, tá? Que ele permite o quê? Que os pacotes eles sejam fragmentados e eles sejam enviados simultaneamente por vários links diferentes, tá certo? Então, o múltiplo PPP, né, é uma tecnologia mais avançada, tá? Que você tem que ter vários links para poder usar ela, e é uma maneira de você o quê? Somar as velocidades do link, né? Então, um pedaço do pacote vai por um link, o outro pedaço do pacote vai por um link. Tá? Então você tem que criar um pacote multilink e você atribuir por quais interfaces você vai enviar esse pacote. Tá certo? O comando show interface serial, 001, 002, etc., vai verificar a configuração, como é que está a configuração de cada encapsulamento. Ok? Autenticação. O PPP também permite autenticação que pode ser de dois tipos, PAP e CHAP. Tá? O PAP é muito básico, é um processo de mão dupla. Tá? Não existe criptografia e o nome de usuário e a senha são enviados em texto simples, tá certo? Entre os dois roteadores. Ok? O CHAP já é mais seguro. Tá? Ele faz uma autenticação, primeiro para autenticar, né, ele usa uma troca de 3 vias, tá? E uma senha compartilhada, tá certo? Para especificar a ordem na qual os protocolos PAP ou CHAP são solicitados na interface, ou seja, o que eu posso ter? Né? Eu posso ter configurado numa interface somente o protocolo PAP, ou somente o protocolo CHAP, ou os dois, tá certo? Se por acaso tiver os dois, ele vai primeiro verificar a primeira autenticação, tá certo? Para depois verificar a segunda autenticação. E essa ordem é dada pelo PPP Authentication. Então, PPP Authentication PAP, só o PAP. PPP Authentication CHAP, só o CHAP. E PPP Authentication PAP-CHAP, o PAP vai verificar primeiro. PPP Authentication CHAP-PAP, o CHAP vai verificar primeiro. Tá certo? A senha e o nome de usuários de PAP de cada roteador envia devem corresponder especificados com o comando username e password do roteador. Tá certo? Ok. Agora, os detalhes disso, gente, vocês vão ver ao ler o capítulo e ao fazer os exercícios do Packet Tracer. Tá certo? A gente não vai colocar aqui porque esses comandos são comandos, na verdade, muito simples e você exercitando é que você vai aprender. Ok? A gente está dando só mais a teoria. Né? Finalmente, a última parte do capítulo, que é a solução de problemas de conectividade. Tá? Como é que você pode ver, por exemplo, você configura os dois roteadores, eles não estão conectando. Tá? Como é que você pode ver o que está acontecendo? Além dos comandos show, tá? Uma coisa muito importante é o comando debug. Tá? O debug, qual a diferença do debug e do show? O show ele mostra uma fotografia estática das configurações. Tá? O debug mostra em tempo real a troca de comunicação que está acontecendo entre o link e o roteador. Tá? Então, o debug é muito importante. Então, quando você dá um debug PPP, você vai mostrar o quê? Você vai mostrar as informações sobre essas trocas de quadros PPP que estão acontecendo entre a interface e o link. Tá? Por exemplo, se eu faço debug PPP packet, eu vejo todos os pacotes trocados entre a interface e o link. Tá? Se eu coloco debug PPP negotiation, eu vejo aquele primeira parte de estabelecimento de sessão, o que está acontecendo, se a sessão está sendo estabelecida, se não está, e por quê. Tá? O debug PPP error é usado para exibir os erros de protocolo, estatísticas de erro e etc. Tá certo? E o debug PPP Authentication, ele vai mostrar os erros de autenticação, que geralmente é por aí que está o erro, que eu não consigo estabelecer uma conexão, geralmente é por aí. Tá certo? Okay? Às vezes você tem também problema de rota lá dentro do provedor. Você não consegue conectar os dois roteadores. Mas isso não tem nada a ver com PPP. O problema lá da rota do roteador. Tá? Ok, com isso a gente termina o capítulo. Leiam o capítulo, façam os exercícios do Packet Tracer, façam o desafio de integração de habilidades.
tá? Que é muito importante neste capítulo.